Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, Evangelho segundo Mateus, segundo escreve Mateus, capítulo de número segundo, no verso 19. Mateus, capítulo de número 2, no verso 19. Eu quero ler, e após a leitura, vou orar. Posso orar, pastor, após a leitura? Após a leitura, eu estarei orando com a igreja, e depois estaremos trazendo os agradecimentos. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio, dos profetas. Ele será chamado Nazarenos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo que o Senhor comprou com alto preço, lá no madeiro, na cruz do Calvário. Andávamos errantes, Senhor. Andávamos na prostituição, andávamos na idolatria, andávamos na feitiçaria, andávamos nas drogas, no alcoolismo, no tabagismo, andávamos, Senhor, perdidos de acordo com o curso natural desse mundo. E o Senhor nos achou, nos comprou com teu sangue puro e precioso. Curou a nossa alma, curou a nossa vida, nos coroou com a tua tão preciosa salvação. Hoje, mesmo em meio à turbulência, Senhor, nós temos paz, porque sabemos que tu és conosco. Meu Pai, como teu servo já bem disse, a palavra é do Senhor. Independente do pregador, é o Senhor que fala com a tua noiva, é o Senhor que orienta a tua igreja. Então continua falando conosco, continua abençoando o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja, continua abençoando esse povo, que teu nome aqui continue sendo glorificado. Meu Pai, e unge meus lábios, para que não venha transpassar ou contar uma história, não, Senhor, mas que a tua palavra possa nos constranger essa noite, e que teu nome seja exaltado em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E a igreja, em concordância, diga amém. Graças a Deus. Podemos assentar a igreja. Glória a Deus. Irmãos, muito me alegro pelo privilégio de estar aqui nesse altar. Comentava com o pastor Carlos hoje que Jesus me libertou das drogas, do crack, da cocaína, do alcoolismo. Eu fui viciado em crack, perdido nas drogas. Sou jovem, tenho apenas 36 anos, me converti, tinha 22 anos de idade, há 14 anos atrás, lá em Belém do Pará, cidade onde começou a nossa igreja. Jesus me libertou, eu era de outro ministério. Eu tenho apenas um pouco mais de 2 anos de Assembleia de Deus. 2 anos e vou fazer 4 meses agora. Pela bondade do Senhor estou aqui. Então eu estava conversando com o pastor Carlos hoje, da rica oportunidade que eu tenho. Estou andando nas igrejas, ministrando. Então, acima de tudo, eu quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa noite, falando do seu amor, falando da sua palavra. Quero agradecer também ao pastor dessa igreja, que já há algum tempo tinha nos convidado, e conseguimos agora conciliar as datas. Pastor Carlos Antônio nos recebeu muito bem, junto com a irmã Edna, tão bem que eu estou pesado até agora de tanto comer, irmãos. Eu cheguei aqui, era 12:30, não parei de comer nem um minuto. Já comi arroz, tudo de feijão, comi carne de porco, comi biscoito de queijo, tomei café. Olha, se toda igreja que a gente passasse fosse assim, misericórdia. Ainda vou jantar, glória a Deus. Olha, irmãos, é uma alegria tremenda. E eu agradeço aos obreiros dessa igreja que nos receberam tão bem, ao povo, todos vocês, irmãos. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E também minha esposa Poliana, que
todas as igrejas que nós estamos. Acho que nesse um ano que eu estou rondando as igrejas da Assembleia, ministrando, acho que só em 2 vezes que ela não pôde estar comigo por conta de horário de trabalho dela. Acho que uma foi num domingo, que ela estava na escolinha lá na sede, e na quarta-feira retrasada eu estive ministrando na congregação Hebron, e ela estava trabalhando à noite, não pôde estar comigo. Então, onde quer que eu vá, minha esposa me acompanhe, e para mim isso é um privilégio, é um prazer. Irmãos, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nasce, a gente sabe da perseguição que havia contra aquela nação, contra aquele povo. Então, divinamente instruído, divinamente inspirado e alertado, seu pai José recebeu a direção de Deus e ele foi para a região de Nazaré. Então, o Senhor Jesus era uma criança, um bebê ainda naquela altura. Passou-se aí 30 anos. A Bíblia, ela tem um corte aqui, a gente não sabe desse período. A única coisa que a gente sabe é que ele era carpinteiro, ajudava o pai na marcenaria. Passou-se 30 anos. Então, ele decide, ou o propósito de Deus passa a ter um início. O ministério de Jesus, que durou apenas 3 anos, os irmãos sabem disso. No capítulo de número 3, diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João aqui está falando de si mesmo. Essa mensagem do profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, era acerca de João Batista. Então ele estava falando de si mesmo. Irmãos, preste atenção. Todos nós, que um dia, com um lamaçal de vida, com uma vida tortuosa, com uma vida sofrida, presa aos vícios, na opressão do diabo, chegamos até o nosso Senhor e falamos: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Consequentemente, irmãos, a partir daquele instante, eu tenho que agir como João Batista. Eu tenho que anunciar para os demais que está próximo ao reino de Deus. Como crente, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que estar diariamente, constantemente, endireitando os caminhos do Senhor. Que muitos crentes dão mau testemunho e entortam esse caminho. E eu, como crente fiel a Jesus, eu tenho que estar endireitando esse caminho, mostrando para as pessoas que eu sou uma testemunha fiel de Cristo. E aquele crente, aquele irmão que deu mau testemunho, não devemos seguir ou olhar e dar e seguir o exemplo dele. Nós temos que ser como João Batista. Olha, eu sou referido, João Batista falava para aquele povo lá no deserto, eu sou referido pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, vai lá e prepara o caminho do Senhor. A gente sabe do propósito de João Batista para vir apregoar as boas novas antes do nosso Senhor começar seu ministério. Eu estava aqui meditando nessa mensagem e escrevi aqui, ó. Temos que tomar João Batista como exemplo. Apregoar as boas novas do Senhor. Eu tenho que tomar João Batista como exemplo e apregoar as boas novas do Senhor. Meu irmão, em todo instante, em todo momento, em especial com a nossa vida, porque falar da Escritura torna-se fácil quando você tem uma voz, quando você pode falar. Mas a nossa vida, sendo exemplo, ela fala muito mais do que a nossa voz. Lá no nosso lar, o seu filho, o seu pai, sua mãe, irmão, irmã, tio, tia, tem que olhar para você e ver uma testemunha fiel de Cristo. Às vezes é até de outra religião, mas olha para o seu proceder, para a sua oração, olha para o seu respeito, para o bom testemunho que você dá. Ainda que ele não confesse, porque é orgulhoso, porque é orgulhosa, mas ele vê a luz de Jesus na sua vida. Eles veem, e creia, meu irmão, ainda que seja 10, 20, 30 anos, o que diz no livro do Atos dos Apóstolos, crer no Senhor Jesus,
e serás salvo tu e tua casa. Isso se cumprirá lá na tua casa, que é casa de bênçãos e abençoada pelas mãos daquele que te arregimentou, daquele que te chamou, igreja. Temos que tomar João Batista como exemplo e apregoar boas novas do Senhor. E nunca podemos esquecer de anunciar o arrependei-vos. Irmãos, não se esqueça de anunciar o arrependei-vos. A pessoa, ela vive numa prática do pecado, na mentira, e ainda assim ela acredita em Deus. Não, você não pode ser uma pessoa também, entenda o que eu quero dizer, um crente bitolado, que você fica querendo empurrar Jesus goela abaixo. Não é assim que a gente tem que proceder. Mas se aquela pessoa vive no erro, vive na prática do pecado, e fala, profeta que acredita em Deus, se ela te dá a liberdade, ou você tem como chegar e falar assim, meu filho, que bênção que você acredita em Deus, mas se arrependa dessa vida que você vive. Se arrependa para que o sangue de Jesus te lave e a presença e a pessoa gloriosa do Espírito Santo possa habitar em você. Não se esqueça do arrependei-vos, irmãos. Nunca devemos nos esquecer de anunciar o arrependei-vos, pois somente assim tomaremos posse do reino de Deus. Chama a atenção a convicção com que ele, João Batista, afirma sobre si. Chama a atenção que ele chega e afirma, olha, eu sou o referido do profeta Isaías, voz que clama no deserto. Pelo profeta Isaías, sobre preparar o caminho do Senhor. Irmãos, preste atenção nisso. Quando temos comunhão com Deus, temos convicção do chamado dele em nossas vidas. Irmão, eu não tenho dúvida do meu chamado. Eu não tenho dúvida. Podem falar o que quiser, podem dizer que eu sou apenas eu sou cooperador, eu entendo e respeito o cargo eclesiástico na igreja. Eu sou um cooperador, mas eu sei do meu chamado. Eu sei que o Senhor me chamou para cuidar de vidas, para ser um expoente nas mãos dele, para levar a palavra aos que estão cativos nas trevas, porque um dia alguém foi usado por ele para me retirar das trevas em que eu vivia. Então ninguém me tira a convicção do meu chamado. Entenda, o inimigo, os problemas não podem apagar dentro de você a certeza que você tem de servir ao teu Deus, igreja. Temos convicção do chamado dele em nossas vidas. Independente das situações, das palavras contrárias, sabemos quem nos chamou e continuaremos a anunciar as boas novas do Senhor Jesus. E no verso de número 5, ainda no capítulo de número 3, diz assim, então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Ouviram que João Batista estava batizando, ali naquela região no deserto. Então toda a circunvizinhança, toda a região foi para lá, para ver, para entender o que ele estava anunciando. Verso 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que minha esposa citou aqui mais cedo, quando ela teve a oportunidade, que o batismo nas águas faz separação entre uma vida tortuosa que vivíamos no passado e uma vida nova. O batismo, ele tipifica, simboliza que nós morremos para esse mundo e nascemos caminhando em direção ao reino celestial, ainda que vivamos por um breve período nesse mundo que jaz no maligno, mas nós agora vivemos em novidade de vida. Então aqui diz que João batizava e pedia para as pessoas confessarem seus pecados. Verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vocês mesmo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras que você está vendo no chão aí, ó, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Entenda,
Os saduceus, os escribas, tinham virado religiosos, meros religiosos. E nós, irmãos, que aceitamos Jesus e que vivemos na casa de Deus, em oração, nós temos que ter cuidado para não nos tornar religiosos. Pessoas que cumprem deveres na igreja, mas a vida e o tratar com as pessoas no dia a dia é o mesmo do ímpio. Não podemos nos dar ao luxo. Temos que ser pessoas, nos esforçar, ainda que não seja fácil, porque estamos embaixo dessa carne que luta contra a nossa salvação todo dia. Nós venhamos lutar para dar bom testemunho e exemplo a Cristo Jesus. Então, João Batista olhou para ele chegando e sabia daquele povo religioso. Fala, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, e essa mensagem não parou lá 2000 anos atrás, não. Ela chega aos nossos corações no dia de hoje. Eu tenho que produzir frutos de arrependimento. Eu tenho que... Errei com meu irmão, falhei, tratei ele com ignorância. Eu tenho que ser homem o suficiente, homem de Deus, para chegar, olha, me perdoa, eu errei, eu falhei. De repente você é uma pessoa que não consegue pedir perdão. Ore a Deus para Deus te dar condição a isso, irmão. Você tem que se humilhar perante o Senhor. Senhor, me ajuda, me ensina a pedir perdão, Senhor. Eu não consigo pedir perdão. Eu tenho sido orgulhoso. Eu tenho sido prepotente ante a face do Senhor, meu Pai. Mas eu quero mudar, Senhor. Eu quero andar diante de Ti com integridade e com inteireza de coração, Senhor. Eu quero saber pedir perdão ao meu irmão. Lembra que o próprio Senhor Jesus fala, ao trazeres a tua oferta ao teu altar e lembrares que tem algo contra o teu irmão, vai, deixa ali tua oferta no canto e vai fazer o quê? E reconcilia-te com o teu irmão. Peça perdão. Ah, mas foi ele que errou feio comigo. Tudo bem, mas o crente é você. O crente é você que tem que ir lá e ser sal da terra. É nós que temos que dar sabor para esse mundo, igreja. Aleluia. E não comeceis a dizer entre vocês, olha, nós temos pai para Abraão. Olha, eu sou evangélico. Se você ficar dizendo para me arrepender, eu já sou evangélico. Já sou crente há 50 anos da Assembleia de Deus. Não precisa você ficar falando isso, não. Porque até nessas pedras aí, Deus pode suscitar filho de Abraão. Até nessas pedras pode vir novos crentes para essa igreja. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, toda, não são algumas, toda árvore. Nós somos essas árvores. Pois que não produz bons frutos, não é apenas produzir frutos. Nós temos que produzir bons frutos. O Senhor nos orienta. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Isso é muito sério, irmãos. Verso 11. Eu vos batizo com água, João falando, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas as sandálias não sou digno de levar, de carregar ou de desatar. Isso depende muito da tradução. Ele, que é esse Senhor que vem depois de João Batista, vos batizará, igreja, com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai te batizar com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não é apenas para eu sapatear na igreja, para eu rodar, para eu levantar muita glória a Deus. O Espírito Santo, você tem que entender que é a presença desse Deus onipotente dentro de você, que te dá condições e convicções para que diante do tentador, para que diante da opressão, você bata o pé e fala, olha diabo, eu posso estar sofrendo nessa área, eu posso estar com espinho na carne, mas o meu Senhor aqui dentro me dá convicções e me dá segurança de que Ele está comigo, e o Espírito Santo traz gozo para a tua alma, igreja. O Espírito Santo, aleluia, ele é a presença desse Deus Todo-Poderoso dentro de você. O profeta Isaías, ele diz que todas as nações da terra, todas as nações da terra, são para Deus como uma gota que cai de um balde. Todas as nações da terra são para Deus como uma gota que cai de um balde. Imagina,
praticamente 8 bilhões de pessoas na face da terra, para Deus é apenas como uma gotinha que cai de um balde. Aí eu pergunto para você, o que você faz com uma gota que cai de um balde? Você lava uma roupa? Você mata uma sede? Você toma um banho? Não faz nada. Ou seja, nós não somos nada perante a grandeza desse Deus. E através do Espírito Santo, esse Deus está dentro de você. Aleluia. Se isso não é motivo para glorificar, eu não sei para que é então, igreja. Oh, aleluia. Verso número 12, do capítulo 3 ainda. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, tem o trigo e tem a palha. Lutemos diariamente para sermos trigo diante do Senhor, para produzirmos bons frutos. Aí agora a gente vai entrar no batismo de Jesus, vai entrar numa parte que eu quero compartilhar com vocês. Por esse tempo, verso 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Você vê que a última vez que tinha citado Jesus era no capítulo 2, verso 19 a 23, quando fala que José voltou do Egito, Jesus era criança. É que Jesus aparece para começar seu ministério. Por esse tempo, obrigado, pastor. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia dizendo: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas João Batista sabia do propósito dele. Jesus diz no verso 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. Verso 16, batizado Jesus, olha isso, igreja, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, aleluia, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia, glórias a ti, glórias a Deus. Irmãos, eu acredito piamente que quando eu me batizo, entrego minha vida para Jesus, passo a ter uma nova vida, recebo o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, essa mesma voz fala para você: essa é a minha filha, esse é meu filho, em quem eu me comprazo. Jesus sente prazer na sua vida, irmão. Irmã, Jesus sente prazer na sua vida. Às vezes você está passando por tanto problema que você pensa que Jesus esqueceu de você. Não esqueceu de você não, meu irmão, minha irmã. Ele fala para ti nessa noite: meu filho, minha filha, eu sinto prazer na tua vida. Eu sinto prazer quando você dobra o joelho lá na tua casa pela madrugada e ora a mim. Eu sinto prazer quando você acorda pela manhã e a primeira coisa que você faz é falar comigo, é dirigir uma palavra para mim. Eu sinto prazer quando você jejua, renuncia à vontade da sua carne para glorificar a mim, para estreitar a comunhão comigo. Jesus está falando isso para ti nessa noite, igreja. Ele sente prazer na tua vida, ele não esqueceu de você. Independente da situação, eu e minha esposa estamos passando uma situação difícil, mas ainda assim nós temos convicção que o nosso Deus é conosco e que Ele sente prazer em nossas vidas, aleluia! E eu e ela não somos melhores do que você em nada, pelo contrário, nós somos um ante aquele que vive e reina para todo sempre, igreja. Glória a Deus! Aleluia! Capítulo de número 4, verso 1. A seguir, entenda, quando um cristão, um crente, decide se batizar e recebe o Espírito Santo, a partir de então, Jesus é o maior exemplo disso. A sua vida vai ser formada de desertos em deserto. Irmão, então quer dizer que minha vida vai ser só sofrimento? De forma alguma. O sofrimento, ele é para nos forjar diante de Deus. O sofrimento não, perdão. O deserto é para nos forjar diante de Deus. O deserto é para nos provar e nos aprovar perante ao Senhor. Glorifique a Deus quando você estiver no deserto.
Glorifique ao teu Deus quando o deserto te rodeia. O deserto é para você estreitar comunhão com Deus. Mas entenda, no deserto você tem que seguir os moldes principais, que é os moldes de Cristo. Jejum, oração, renúncia da própria vontade. Não tem como eu estar no deserto fazendo a minha vontade. Eu estou no deserto me alimentando da palavra de Deus. Eu estou no deserto me alimentando em oração. Eu estou no deserto jejuando e buscando no Senhor. Porque o Salmo 34, 19, ele diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Glória a Deus. Aleluia! A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Você vê, o próprio Deus conduziu ele ao deserto. Permitiu. É permissão divina. Entenda! O diabo não tem autoridade sobre a sua vida, não, irmãos. O irmão leu aqui: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem poder sobre você, não, irmão. A sua vida é daquele que morreu e ressuscitou. É dele. É Jesus. É o próprio Deus que permite você ir ao deserto. É ele que te conduz. Satanás só tocou em jogo com a permissão de quem? De Deus. O diabo não tem autoridade sobre nós, não, igreja. Não tem. Ele é derrotado perante o nome de Jesus. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, olha o molde, olha o exemplo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aí que entra a guerra nossa no nosso deserto. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo, eu escrevi aqui, quando o diabo investe contra nós, ele sempre trará uma das suas principais armas, a dúvida. Contra o nosso Senhor Jesus, ele tentou trazer a dúvida se ele era mesmo filho de Deus. Você acha que contra nós ele fará diferente? Entenda, o tempo todo vê aquele pensamento no teu ouvido. Você tem certeza que Deus é contigo? Mas você está orando tanto tempo e nada acontece. Eu acho que Deus não te ouve, não. Será que Deus existe mesmo? A Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Inspirados por Deus, como a irmã acabou de dizer. Paulo escreve a Timóteo: essa lei, essa mensagem, ela é o quê? Divinamente inspirada. Mas você imagina, irmãos, uma geração... Perdão, perguntar isso para o senhor. O senhor tem quantos anos de idade? Perdão. 58. A geração dele é totalmente diferente da minha. E nós só temos aí 22 anos de diferença. Tenho 36 e tenho 58. Mas a geração dele é totalmente diferente da minha. Agora você imagina 1.400 anos de diferença uma para outra, que foi a média que foi escrita toda a palavra de Deus. E ainda assim, um livro conversa com o outro. Você não vê contradição na palavra de Deus. Se isso não é divinamente inspirado, eu não sei o que é, não. Então o inimigo vem com essa dúvida no teu ouvido. Isso é só um livro escrito por homens. Você tem que rir e falar: diabo, escrito por homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. No nome de Jesus. Então o diabo ele veio com essa dúvida por cima do nosso Senhor, que estava numa forma humana. Olha, se você é filho de Deus, como que você não soubesse quem ele era? Como que você não soubesse que Jesus era a primazia de Deus, era o próprio Deus? Como que você não soubesse do fogo que ardia nas palavras de Jesus? Aí no verso 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus responde isso, ele estava fazendo alusão ao que diz lá em Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem. Quando vem as investidas do diabo, quando vem as investidas do inimigo, com o que eu tenho que combater ao inimigo? Como Jesus fez, com a palavra de Deus. Não é na força do teu braço, não é nas suas convicções. Eu sou formado em teologia eu sou bacharel, eu tenho um cargo na prefeitura, eu tenho uma boa cifra na minha conta bancária. Isso aí para o diabo não é nada. Você combate ele com o poder da palavra de Deus. É você estando convicto nessa mensagem. Aí no verso 5,
Então, o diabo não desiste não, igreja. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, olha a dúvida de novo, tentando colocar dúvida. Imagina contra nós. Se contra Jesus santo, perfeito, ele tentou colocar dúvida, imagina contra nós, miseráveis pecadores, igreja. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Aí aqui que esse miserável, olha o tanto que ele é ousado. Porque está escrito. Ele entra com a Bíblia também. Ele entra com a lei, com a palavra de Deus. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando Jesus responde isso, ele fez alusão a Deuteronômio 6:16. Mais uma vez, o nosso Senhor mostra que é com a palavra dele que nós lutamos contra as investidas do mal. Irmãos, Jesus não te chamou, não te curou, não te salvou para você ser refém da dúvida. Jesus não morreu por você, por nós, e ressuscitou para eu me dar ao luxo das dúvidas tomarem conta da minha vida, não, irmãos. É com a palavra de Deus que você vai combater todas as investidas do mal. É a Bíblia que me condiciona a andar de acordo com a vontade de Deus e de acordo com essa vontade na fé, em uma vida de comunhão com Deus, eu vou conseguir saber derrotar o inimigo. Não é na força do teu braço. Não é porque você tem uma boa fala, uma boa oratória, ou você tem um bom convívio com as pessoas. Ah, não, fulano está investindo contra mim, eu vou procurar o vereador ciclano, que é meu amigo, para causar o mal, ou para fazer alguma coisa e me ajudar. Não, aí você não vai ter êxito contra o inimigo. É através da palavra de Deus, como o nosso Senhor fez. E no verso de número 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, quando eu aceito deliberadamente, quando eu escolho aceitar a glória desse mundo, quando eu escolho aceitar tudo aquilo que eu sei que é pecado, que é contra Deus, as festas, balada, orgia, mentira, enfim, aqui não tem criança, todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando eu aceito a glória desse mundo, eu estou prostrado perante o inimigo. Ah, não, irmão, mas eu acredito em Jesus. Sua crença não vale de nada. A minha crença não vale de nada. Se eu me render para a glória desse mundo, se eu aceitar tudo que esse mundo, que jaz no maligno, impõe, eu estou prostrado adorando ao inimigo. Não há outro caminho. É isso. Jesus fala: eu sou caminho, verdade. Fora de Jesus, meu irmão, se não estiver andando de acordo com a sua palavra, o caminho é beco sem saída, a verdade vira mentira e a vida vira morte. O único caminho a se seguir é o de Jesus. Eu não posso aceitar a proposta, a oferta desse mundo. Como Esaú, que trocou a bênção pelo quê? Pelo prato de lentilha. Você não pode trocar a bênção de Deus na sua vida por uma besteirinha qualquer. Por causa do... Tem uma criança ali, não posso falar. Mas você sabe, você que é adulto, você está entendendo o que eu estou falando. Jesus está querendo entrar no seu coração. Já entrou, agora ele está querendo continuar até o dia que você deitar ao pó dessa terra, ou até o dia que ele romper, aleluia, os céus e descer para nos buscar, igreja. Glória a Deus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou. Jesus não pediu, ordenou, ordem, fala direta, direto do trono de Deus.
Retira-te, Satanás. Porque está escrito, mais uma vez, o nosso Senhor, usando a palavra que procede da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Quando Jesus fala isso, ele estava se referindo a Deuteronômio 6,13. Depois, se você quiser ler Deuteronômio 8,3, Deuteronômio 6,16, Deuteronômio 6,13. Então, Jesus repeliu as investidas do diabo usando a palavra de Deus. É assim que nós vencemos e temos êxito na nossa jornada e caminhada da fé. E após isso, o que acontece? No versículo de número 11. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glórias a Deus, aleluia! Os anjos do Senhor nos servem, irmão, quando nós somos aprovados perante a nossa fé. Esse exemplo de Cristo, ele é um molde, um exemplo, uma coluna exemplar para eu que aceitei a Ele, me batizei, agora fui receber o Espírito Santo. É esse exemplo que eu tenho que ter. É no Espírito, em jejum, em oração, em comunhão com Deus. Nosso Senhor, nosso Salvador, fisicamente falando, conseguiu fazer 40 dias de jejum. Eu não dou conta de fazer tantos dias assim. Se eu fizer um dia é muito. Eu falo por mim. Cada uma pessoa tem uma estrutura física, eu não dou conta. Por exemplo, o jejum para mim no período da manhã é muito sacrifício. Minha esposa é testemunho. Porque o café me faz uma falta, eu sinto uma dor de cabeça quando tomo café. Irmãos, vocês não estão entendendo. Mas Jesus, ele mostrou com exemplo que ele se retirou para a região do deserto para orar, para jejuar, para buscar o estreitamento com Deus, comunhão com Deus. O seu deserto, irmão, você tem que entender que é local de você ter comunhão com Deus. Você tem que estar ali em oração, em jejum, sacrificando e renunciando às suas vontades. Jesus fala assim, ó, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem, por minha causa, perder a sua vida, salvá-la, achará. Olha como que é servir a Deus. Eu tenho que morrer para esse mundo, ou seja, quando eu morro para o mundo, naturalmente, consequentemente, eu estou morrendo para as minhas vontades. E quando eu vivo para Cristo, eu vivo para fazer a vontade dele. Assim que Jesus venceu o tentador, mostrou-se ser um exemplo para nós, mostrou como nós temos que segui-lo e obedecê-lo. Ele deixou esse exemplo claro para nós. Aí vem os anjos de Deus e serviram a ele. Não é diferente lá na sua casa, irmã. Os anjos, Deus dá ordem aos seus anjos para que te guardem, para visitar ao seu lar. O Senhor dá ordem aos seus anjos, em nome de Jesus, para entrar com providência na tua casa, na sua despensa, que você pensa que vai passar necessidade. Os anjos do Senhor vai te servir e você não será envergonhado, porque a glória e a honra não é para o nome do pastor Carlos Antônio, não é para a placa da Assembleia de Deus, nem para o pastor Álvaro. A glória e a honra é para aquele que é digno de toda a majestade e adoração. E se você crê, igreja, glorifique ao nome do Senhor Jesus. O mesmo Espírito Santo que conduziu o Senhor Jesus para o deserto é o mesmo, não é diferente. É o mesmo que permite que passemos pelos desertos da vida, para que venhamos provar a nossa fé. Você acha que Deus não sabe se você vai ser aprovado ou não? Ele sabe. O caso de Abraão. Você acha que Deus queria provar Abraão? Eu não consigo ver assim. Se eu estiver errado, os pastores possam me corrigir. Eu estou aqui para aprender também. Porque Deus, ele é um Deus onisciente. Era para mostrar para o próprio Abraão que ele seria aprovado. A mesma coisa é o seu deserto. Você tem que ser fiel ao teu Deus para ser aprovado e você mostrar para si mesmo que você é capaz por causa do nome de Jesus. Não é porque você é bambambam, não. Não é porque eu sou alguma coisa, não. Eu não estou aqui ministrando porque eu estou fazendo teologia, porque eu tenho uma boa fala. Não, não é nada disso.
é porque o Senhor nos capacita e a glória é dele e tudo é para ele. O jejum é uma arma muito necessária. Já estou finalizando agora e vamos orar. Muito necessária. Não apenas nos desertos que Jesus nos permite passar, mas em todos os momentos, em especial quando queremos estreitar a nossa comunhão com Ele. O jejum, irmãos, não é só para quando você está passando no deserto, não. É para todos os momentos. Até para aquele momento que nem tem deserto. Está tudo uma bênção. A despensa está cheia, a sua vida conjugal está muito boa, sua saúde está legal, sua vida com Deus também está ok, sua família está abençoada. Não, o jejum é para esse momento também. Para você estreitar mais ainda a comunhão com Ele e mostrar, Senhor, eu quero o Senhor. É como um relacionamento de namorado. Por exemplo, quando eu conheci minha esposa, eu comentava com a irmã hoje lá na sede, que eu dou aula para as crianças de 7 e 8 anos na escola dominical. Eu comentava para ela que quando eu conheci minha esposa, nosso primeiro encontro, o que eu falei para você, amor? Nosso primeiro encontro. Não pedi ela para namorar, já pedi para casar. Primeiro encontro. Haja fé, né, igreja? Nós namoramos, noivamos e casamos em 10 meses apenas. Ou seja, eu mostrei para ela as minhas convicções. Eu mostrei para ela que eu tinha certeza do que eu queria. Hã? Eu fui 2 meses. Não, o senhor é expert na fé. Se eu tive fé, se eu fui expert. Muito mais. Olha só, se eu puxar aqui vai ter vários testemunhos assim, hein? Você quer, pastor? 9 dias, 10 dias. 9 dias, o senhor? 10 dias. Olha só, então, estamos no mesmo barco aqui, igreja. Ou seja, nós mostramos para o nosso cônjuge que nós queríamos algo sério. Isso é o jejum. Tá tudo ok, você não está passando no deserto, você está jejuando ali, Senhor. Olha, meu Pai, eu vou abrir esse jejum de tantas horas, Senhor. É porque eu quero mais e mais o Teu Espírito Santo, eu quero a unção do Senhor na minha vida. Meu Pai, eu nem tenho uma boa oratória, uma boa fala, mas quando se o pastor me dá uma oportunidade na igreja, Senhor, eu quero lá falar e a unção do Senhor abençoar a Tua igreja. Esse jejum, Senhor, é para que o Teu Espírito Santo se aposse de mim, para que eu seja sensível à Tua voz, para que o meu coração seja um canal desobstruído, para que o Senhor tenha livre acesso à minha vida. Você está demonstrando para Deus que você é o que é acima de tudo. Lembra que Jesus fala assim, ó: aquele que ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, então não é para amar o meu familiar? Não, não é isso. É que o seu amor tem que estar em Jesus acima de tudo e de todos. Amém, igreja? Posso falar com a igreja de novo? Por gentileza, igreja, vamos ficar de pé para a gente falar com Deus. Irmãos, foi quando eu recebi o convite do pastor, Deus fala conosco. Eu fui orar a Deus e foi essa mensagem que Deus colocou em meu coração. Às vezes, eu até peço perdão para a igreja que eu tropeço nas palavras, mas eu creio que o Senhor falou conosco. Amém? Amém? Se você crer, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Pai, a Tua igreja. A mensagem que o Senhor colocou em meu coração, eu falei, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, que o coração desse crente, desse irmão, dessa irmã, que aqui está nessa noite, o coração dele e dela seja uma boa terra, Senhor. E que essa palavra tenha sido uma boa semente. Vai ficar aí plantado, Senhor. Ela vai crescer e vai produzir bons frutos, frutos de arrependimento, Senhor. E a vida dessa pessoa, o Senhor vai usar. O Senhor vai gastar na Tua obra. Pai, essa pessoa que está aqui nessa noite, ela será usada para ganhar outra pessoa. E essa igreja será uma igreja referencial, uma igreja que o Senhor usará para cura, para libertação, para batismo com o Teu Espírito Santo e, consequentemente, para salvação, até o dia que o Senhor vai voltar. Continua abençoando, ó Deus, eu te peço de coração, em nome de Jesus, o pastor dessa igreja, dando a ele sabedoria e direção do Senhor. Pai, abençoa essas pessoas que estão aqui nessa noite. E que se houver alguém enfermo aqui, Senhor, em nome de Jesus, seja curada. A enfermidade no corpo, o caroço, a infecção, a inflamação, a bactéria, o vírus, no nome de Jesus desaparece. A enfermidade, está escrito que Jesus já carregou
todas as nossas dores e enfermidades. Então você não obtém êxito no corpo desse crente. Você não obtém êxito no corpo desse homem e dessa mulher. Nós declaramos cura, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E se a igreja concorda e crê, diga! Amém. Graças a Deus e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Louvado é o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É bom, né?